Boa noite a todos. Meu nome é Miriane, eu sou tarefeira aqui da casa. Essa é a minha segunda palestra, então sinceramente eu continuo muito nervosa. Eu peço a compreensão de todos vocês. O tema da palestra da noite é o Espiritismo e o Simão Pedro. E a gente trouxe o tema na noite de hoje, dentro do mês de outubro, exatamente porque é um mês de comemoração. É um mês em que nós comemoramos o aniversário de Allan Kardec, que foi dia 3 de outubro, e o aniversário dessa casa, a fundação do Simão Pedro, que esse ano completa no dia 23, 65 anos. Então, hoje vai ser um pouco diferente das palestras que habitualmente acontecem aqui, porque normalmente a gente traz passagens do Evangelho de Jesus ou traz parábolas para a gente poder meditar sobre os ensinamentos dele. Enquanto que hoje a proposta é a gente falar um pouquinho sobre a história do Espiritismo. Eu estou na doutrina há algum tempo e demorei um tempo para conhecer quem foi Kardec, como aconteceu, o que aconteceu. E aí a minha pergunta era: todo mundo será que sabe como surgiu o Espiritismo? E aí então a gente teve a ideia de fazer a palestra nesse intuito. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque vai todo mundo levantar a mão que conhece o Espiritismo, conhece a história. Eu vou ficar com cara de marmota, né? Então, é melhor deixa. Um ou outro, eu contratei um monte de gente que não conhece a doutrina, que é para falar que não sabia. Então, e aí, a minha ideia inicial também era fazer perguntas, que vocês fizessem perguntas sobre o início do Espiritismo e que eu respondesse. Mas, pensando no Miriane, é uma vergonha, né? A primeira pergunta que você não soubesse, cai dura lá, finge um desmaio e não vai funcionar a palestra. Então eu pedi para as pessoas me mandarem perguntas para que eu pudesse estudá-las e responder. Então utilizar elas na palestra. E aí choveu pergunta, graças a Deus. Só que choveu tanta pergunta que se eu ler elas sem fazer um comentário, vão dar mais de 20 minutos de palestra. E aí a parte histórica? Então eu vou abrir um adendo, pedir desculpa a todas as pessoas que fizeram as perguntas. Eu quero sim falar sobre elas, porque vieram temas muito importantes. Se der no final, a gente coloca, mas eu não queria fazer uma seleção, ou colocar uma ou colocar outra, porque eu acho que todas são importantes. Então eu vou pedir para Edileuza, se tiver uma próxima vaguinha, numa próxima palestra, aí a gente faz uma palestra sobre essas perguntas, porque eu acho que ia ficar muito triste eu pular alguma pergunta, ou reduzir a resposta, ou reduzir o conteúdo intencional, que é falar sobre o início do Espiritismo. Então, eu ficava, ai meu Deus, o que eu faço? Eu junto os dois, não junto, e fazia, e aí passava o tempo, e aí eu falava, não, então vamos reduzir, aí reduzia, ficava curto demais a parte histórica, e aí foi quando eu falei, Deus me ajuda. E aí ele me ajudou, e ele falou, filho, eu entendo o seu tempo, eu entendo as suas dificuldades, então faça de acordo com a sua limitação. Talvez uma outra pessoa teria total condição de vir, de falar sobre o início do Espiritismo, de falar sobre as perguntas, mas eu tenho as minhas limitações, então eu peço desculpas a vocês, mas eu vou dividir. Vamos esclarecer os fatos, diminuído o nervosismo, vamos começar. Então, para a gente falar sobre o início do Espiritismo, é legal a gente entender o cenário que aconteceu tudo isso. Então, nós vamos voltar lá para o fim do século XVIII, começo do século XIX. E aí, quem era o top do mundo era a Europa. E a Europa estava deixando de ser
uma monarquia para se transformar numa república. Por que isso é importante? Porque quando a Europa se tornou uma república, o povo começou a ter mais liberdade de expressão, coisa que enquanto monarquia isso não acontecia, né? As pessoas tinham pouca voz. Então, esse processo vai começar lá em 1789. É quando a Europa deixa de ser a monarquia, se torna uma república e vem vindo pessoas abrindo caminho, se assim a gente pode dizer. Passado um tempinho, em 1804, nasce Rivail, né? De Nizar, Liron, Rivail, que depois vai se transformar em Allan Kardec. Mas nesse momento nasce, e eu vou chamar ele de Rivail para não ficar falando esse nome enorme, mas às vezes eu vou confundir, vou falar Kardec ainda, mas depois eu vou mostrar exatamente o ponto em que ele deixa de ser Rivail para se transformar em Kardec. Então nasce em 1804 Rivail, num berço católico, e ele vai, estuda e ele se forma em pedagogia. Então Rivail tem todo o desenvolvimento dele na parte educacional. Então ele estuda, elabora vários livros, desenvolve vários livros nessa parte educacional, do lado pedagógico. Então, ele se casa, não tem filhos e toda a parte profissional dele é essa parte educacional. Bom, então vimos que Rivail nasceu em 1804. Depois, um outro ponto da história que é importante a gente destacar é lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox. Vocês já ouviram falar das irmãs Fox? Não? Ok, olha que bom. Então vamos lá. As irmãs Fox se mudaram para um vilarejo, uma cidadezinha de Nova York, numa casa simples de madeira. E aí, logo que elas se mudaram, elas começaram a ouvir pancadas na casa. Aí o primeiro pensamento é: tem alguém lá fora batendo na porta, né, achando que a gente é bobo. E foram lá olhar e não tinha ninguém lá fora. Aí o outro pensamento era: não, deve ser a madeira, que é muito velha e que deve estar fazendo esse tipo de barulho. E também não era madeira. E essas pancadas, elas iam acontecendo quase que diariamente. E por um ano, eles meio que só ouviram essas pancadas. Mas um belo dia, a filha mais nova da família, que nesse caso morava o pai e a mãe e 3 filhas, aí a filhinha menorzinha de todas criou coragem e falou: Senhor Pé Rachado, se o senhor está me ouvindo, repita comigo. E estalou o dedo. Então, deu-se uma pancada. E aí ele estalou 2 vezes o dedo. E deu-se 2 pancadas. Então, aí começou essa comunicação. A gente precisa abrir um parênteses, porque a comunicação dos espíritos conosco não começa aí. Ela começa desde que o mundo é mundo. Porque se a gente entender que os espíritos são as pessoas que viveram aqui no planeta, que desencarnaram e que a vida continua, então desde sempre teve comunicação com os espíritos. E na própria história, a gente pegar lá Moisés, que é coisa de 1500 anos mais ou menos antes de Cristo, ele já relata nas escritas a comunicação dele com os espíritos. Se a gente pegar Platão, Sócrates, também existe relato deles com comunicação com os espíritos. O próprio Jesus tem vários relatos do Evangelho em que ele relata a comunicação com os espíritos. Então isso não é uma novidade, isso não é uma particularidade do espiritismo. O que estava acontecendo naquele momento era que estava surgindo uma nova doutrina. Então foi necessário que essa comunicação se fizesse extensiva para que as pessoas, primeiro pela curiosidade, quisessem saber o que estava acontecendo e depois, através dos estudos, entenderem o que estava acontecendo. Então, fechado o parênteses, vamos voltar. Estavam lá as irmãs Fox, ouviram as pancadas, e aí, por conta disso, a mãe da família percebeu que
era possível uma comunicação. Então ela perguntou: se tratar de um espírito, dê 2 pancadas. E imediatamente deram 2 pancadas. E aí, no diálogo, que eu não vou me estender muito porque a história é longa, e quem quiser saber mais no próprio Wikipédia ou no Google, se digitar Irmã Fox, vem todo o relato, vem tudo as cartas que a mãe escreveu, é muito bacana, assim, detalhes. Mas resumindo, tratava-se de um espírito que tinha sido morto naquela casa e que ele tinha sido enterrado no porão da casa. É meio tenebrosa a história. E aí o bacana de tudo é que 60 anos depois, até as irmãs Fox já tinham desencarnado tudo, realmente encontraram o corpo do cara lá, no lugar em que as pancadas foram indicando onde estavam, que prova a veracidade da situação. E aí o que aconteceu? Passado, quando a mãe começou a fazer essas perguntas, uma das perguntas que ela fez foi: se eu chamar outras pessoas para virem até aqui, você vai continuar se comunicando? E a resposta foi afirmativa que sim. Então está relatado na história que mais de 300 pessoas foram até a casa verificar esse acontecimento e puderam presenciar essa comunicação através de pancadas. Isso também está relatado na história. Aí as irmãs Fox, cada uma foi para um lugar, e aí o que aconteceu? Aonde elas estavam, continuavam os fenômenos. E por isso fenômenos das irmãs Fox, porque na verdade elas eram as pessoas que tinham a mediunidade mais aguçada. E por conta disso, elas que proporcionavam que as pessoas pudessem ouvir, através da mediunidade delas. Mas também não vou me estender sobre isso, senão vai dar outra palestra, falar sobre o tipo da mediunidade e coisas assim. Bom, então isso é 1848, aconteceu isso nos Estados Unidos, e mais ou menos nesse meio tempo, também estava acontecendo na Europa as mesas girantes. As mesas girantes tinham o mesmo processo, então também elas funcionavam através de pancadas. E as mesas girantes se tornaram uma febre na Europa, não só na França, que é onde Rivail nasceu, mas na Europa como um todo. A maioria dos salões, as pessoas iam ver o que estava acontecendo. Como hoje cada lugar tem um funk, naquela época cada lugar tinha um cantinho de mesa girante. Porque as pessoas estavam ali pela curiosidade de entender o que está acontecendo, que mesas são essas. E aí vocês percebem que até então eu não falei mais o nome do Rivail, porque de fato ele ainda não está nessa história. Então começaram esse alvoroço das mesas girantes e virou uma febre, e Rivail ninguém sabe, ninguém viu. Aí passou, né, gente? Isso eu estou fazendo só porque umas pessoas assim, ó, quase dormindo, aí é para ver se acorda. Falar da história não é muito legal, porque eu vou ter que colocar umas piadas, senão ferrou, vai ouvir o ronco de alguém. E aí veio uma pessoa, um senhor de nome Senhor Frontier, que participava dessas reuniões, e chegou e falou: Rivail, tem umas tais mesas lá, né, que gira, que se movimenta, que dá respostas inteligentes. E aí Rivail deu uma olhadinha assim, né, segurou um pouquinho a ironia, mas falou: tá, se você me provar que mesa tem cabeça, tem cérebro para pensar e músculo para sentir, eu acredito em você, mas falar que mesa se movimenta, tudo bem, até é possível por conta do magnetismo. Agora, que ela pensa, que ela dá respostas inteligentes, não acredito. E aí vamos abrir outro parênteses. Magnetismo, sabe quando a gente faz aquela experiência na escola e pega a moeda e aproxima do ímã, e aí dado um certo momento o ímã puxa a moeda? Isso é magnetismo, é um tipo de magnetismo. Então é possível que através de uma força faça outra coisa se movimentar, como é o caso do ímã e da moeda. Então até aí, Rivail falou: bom, isso é possível, a ciência explica que uma mesa pode se mover. Agora pensar não dá.
deu muita bola para o senhor Frontier, passou o tempo. Passou quase um ano e veio outra pessoa falar com o Rivail. O Rivail, as mesas, tá mó da hora lá, você não vai ver? E aí ele pegou e falou, caramba, o senhor Carlotti, que foi essa pessoa que falou comigo, era uma pessoa de muito renome na França. Então ele falou, meu, até esse cara que é super conceituado tá falando disso pra mim, com essa propriedade, e eu não vou lá ver? Eu vou lá ver o que é. Mas eu vou lá ver que é para desmascarar tudo isso, porque eu não estou nem um pouco a fim de ficar alimentando essas coisas. Ele sinceramente não acreditava naquela possibilidade. E aí ele chegou e falou, vai. Chegou lá no salão e não desmascarou nada. Porque não tinha que desmascarar, não tinha fraude. De fato, as mesas se movimentavam. E é interessante a gente perceber que quais eram os tipos de pergunta que as pessoas faziam? Era tipo assim, quantas moedas eu tenho no bolso? Aí a mesa batia 5, o cara ia e mostrava 5 moedas. Né? Coisas desse tipo. Ou quantos anos eu tenho? Ou qual a cor do meu lenço? Então as perguntas feitas para as mesas eram perguntas de nenhuma utilidade, eram perguntas muito frívolas que eles colocam nos textos. Aí, Rivail chegou lá, viu toda aquela situação e falou, eu preciso estudar, eu preciso entender o que está acontecendo. E ele começou a participar com mais assiduidade dessas reuniões e percebeu que estava acontecendo algo diferente. Aí ele pediu para... Essas reuniões aconteciam desde os lugares mais populares até em casas de pessoas muito distintas. E Rivail frequentava uma reunião numa dessas casas. E aí, além das mesas que giravam e batiam, já existia uma coisa que é praticamente o que é a psicografia dos dias de hoje, se assim a gente pode dizer. Então não era só, não era tão difícil a comunicação, já tinha meio que uma coisa escrita que trazia mais informações. E com essas informações, Rivail percebeu que se tratavam de espíritos que não eram pessoas diferentes de nós, mas eram pessoas que tinham morrido, o corpo físico tinha morrido, mas que a vida continuava. E a vida continuava com as mesmas vontades, com os mesmos desejos, com os mesmos sonhos, com as mesmas tristezas. Então não eram espíritos superiores que estavam ali para dar tudo de mão beijada para ele, mas eram pessoas que tinham a sua história. Então, através de um método de observação, que foi assim que ele dedicou a vida inteira pedagógica, ele foi desenvolvendo relatos sobre aquelas reuniões e escrevendo tudo aquilo. Porém, Rivail tinha a vida dele, a profissão dele, e falou, isso deve estar tomando tempo demais do meu dia e eu vou sair fora, né? Não está funcionando. Só que dentre esses relatos começaram a chegar de vários médiuns mensagens do tipo, você será a pessoa que nos auxiliará a levar, né, esses ensinamentos e tal. E ele chegava do norte, do nordeste, do não sei de onde, e falava, caramba, né, todo mundo mandando as mesmas mensagens, né, pessoas que não se conhecem, não tiveram como uma combinar com a outra, né? E isso deixou lá um ponto de atenção. Numa outra reunião, ele recebeu a mensagem de um espírito que se falava um espírito amigo. E esse espírito falou para ele, Kardec, nós vivemos como amigos numa reencarnação em que nós éramos druidas. Druidas são como sacerdotes, pessoas que levam uma palavra religiosa, independente, religiosa daquela época, tá? Então, nós éramos amigos numa reencarnação em que você era druida. Então você já levava uma palavra religiosa. E agora é momento de você levar mais essa informação. E eu estou aqui do seu lado para te ajudar. Não vai ser fácil, não digo que vai dar certo, nem que vai dar errado. Eu digo que depende de você. Vão ter pessoas que vão te invejar, vão ter pessoas que vão te caluniar, vão ter pessoas que vão dizer para você que tudo isso é bobagem.
Então você vai ter que ter muita força de vontade. E se não for você, não tem problema, a gente vai encontrar outra pessoa, mas ai de você se não for você. Então, com essas informações, aí veio o senhor Carlotti, que foi aquele lá que falou com ele com muita propriedade, com 50 cadernos e falou: Rivail, o negócio é o seguinte, nós estamos estudando esses fenômenos faz mais de 5 anos e nós temos esses 50 cadernos. E nós precisamos de uma pessoa que tenha condição de sintetizar todo esse assunto. E como o Rivail era uma pessoa de um ótimo poder de síntese, ele fala: então, a gente encontrou você. E aí, junto de todas essas informações, ele meio que falou: tá, né, eu aceito. E aí, então, que Kardec vai, aí lê todos os textos, separa os textos que são repetidos, começa a formular perguntas através desses textos, e daí nas próximas reuniões ele faz essas perguntas, os espíritos respondem, aí ele estuda sobre essas perguntas, faz novas perguntas, e assim se desenvolve em 1857 o Livro dos Espíritos. E aí quando ele foi assinar o Livro dos Espíritos, ele pegou e falou: caramba, mas se eu assinar como Rivail, eu vou levar junto a bagagem de tudo que eu fiz da pedagogia. E isso vai ser complicado, porque são assuntos completamente diferentes. E aí ele lembrou daquele amigo que falou para ele da reencarnação de Druida e que falou que naquela reencarnação o nome dele era Allan Kardec. E aí ele falou: eu vou assinar então como Allan Kardec. E daí então o Rivail começou a se utilizar o pseudônimo de Allan Kardec. Daí ele escreveu o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Também escreveu a Revista Espírita, escreveu o que é o Espiritismo, escreveu vários outros livros. Mas o que a gente chama de Pentateuco são esses 5 primeiros que eu falei para vocês. E aí, ok, falei da história, legal. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram aquela passagem em que fala: muitos os chamados e poucos os escolhidos? Toda vez que eu escuto ela, eu penso: Deus me chama muitas vezes, mas eu escolho atendê-lo muito poucas vezes. Então, o que a gente percebe é que Kardec teve um chamado e ele aceitou. E com quantos anos a gente acha que é uma boa idade para a gente iniciar uma situação, iniciar um novo projeto? Com 20? Com 30? 40 já passou? 50 já estou querendo minha rede porque eu estou quase me aposentando? E aí eu digo, Kardec começou a codificação com 53 anos. Quantos de nós, quando atingirmos essa idade, ou as pessoas que já têm essa idade, não acreditam que não tem mais nada para fazer, 53, já me aposentei, quero sombra e água fresca e desfrutar tudo que eu já aprendi, porque eu já aprendi tudo o que eu tinha para aprender. Então, quantos chamados na nossa vida a gente não recebe, mas poucos a gente escolhe? O principal da gente aprender a história é perceber que se tratam de pessoas como nós, que não tiveram nenhuma vantagem ou nenhum privilégio. Foram simplesmente pessoas que escolheram aceitar novos chamados. Se a gente for olhar um pouquinho para a história dessa casa, quem foi as pessoas que fundaram essa casa? Pessoas diferentes de nós? Não. São pessoas como nós, que também tinham família, que também tinham filhos. E aí eu falo que esses são os chamados triviais, não é? A gente escolhe ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom profissional. São escolhas.
escolhas que a gente fez, não é? E essas escolhas são as escolhas triviais. A maioria de nós escolheu isso. Mas e as escolhas além? Porque as pessoas que aceitaram abrir essa casa, elas também tinham essas escolhas. E além delas, elas aceitaram ajudar em uma creche, ajudar outras crianças que aos nossos olhos às vezes, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com essas crianças, não são da minha família. Por que eu vou me preocupar em vir na noite do pastel e ajudar a reforma da creche para essas crianças? Por que eu vou tentar ser sócio de uma casa ou vir aqui como voluntário no dia da semana ver como essas crianças são recebidas? Para que eu vou receber essas escolhas? Eu vim aqui num dia da semana e aí vendo toda a situação, toda a movimentação, eu perguntei para um funcionário: e você tem netos? E o funcionário falou para mim: tem 120. Sabe o que isso significa? Que é uma pessoa que trabalha com amor. Então ela não simplesmente resolveu escolher ser uma boa profissional. Ela resolveu ser uma ótima profissional. Porque além de doar tudo que ela precisa para o ganha-pão dela, ela doa o amor. E quem tem condição de olhar e falar: eu sinceramente dou todo o amor que eu posso doar? Então, quando eu falo para a gente escolher os chamados que Deus proporciona para a gente, não é para todo mundo virar voluntário da casa, não é para todo mundo virar médium, ou dar passe, ou o que quer que seja. Eu falo para as pessoas olharem para dentro de si e perceberem quais são os chamados que às vezes eu finjo que eu não vejo, ou às vezes eu disfarço quando ele passa. Será que hoje eu não posso ser um pouquinho melhor do que ontem? E é legal que isso a gente faz conosco mesmo, porque cada um é chamado de uma forma, cada um tem o seu momento. E como eu estou aqui falando: olha, eu não consegui fazer o que eu prometi fazer, Deus está falando para mim: tudo bem, eu te respeito, eu te chamei e você fez até onde você pôde. E acho que assim é com todos nós. Teve uma palestra que um palestrante falou assim, e isso ficou muito marcado para mim: podemos ser nós o único exemplo do Evangelho de Jesus que aquela pessoa teve naquele dia. Vocês percebem a dimensão dessa frase? Em quantos momentos a gente se depara com quantas situações, ou com quantas pessoas, ou com quantas oportunidades, e a gente não escolhe ser o Evangelho de Jesus? Eu ainda até brinquei com um amigo ontem, quando ele freou o carro, porque tinha um carro na frente parado, e ele falou: caramba, esse é o lugar de parar, não sei o quê, né? Aí eu falei para ele: tomara que seja seu mentor, que esteja lá na frente do carro, esteja nesse carro. Porque se fosse o nosso mentor, a gente não ia falar desse jeito. Então não é que a gente não sabe fazer, é que a gente ainda faz diferença. Com algumas pessoas a gente consegue, com outras pessoas a gente não consegue. E o grande trunfo vai ser a gente diminuir essa barreira. Será que hoje eu consigo com uma pessoa a mais que ontem eu não conseguiria? A gente não precisa só dessa encarnação, nós temos milhares de outras encarnações. Tomara que seja um pouco menos, porque a gente vai, no caminho certo. Mas se a gente não escolher, vão ter várias encarnações. Então que a gente possa utilizar essa para começar. Porque hoje a gente sabe que a gente está nessa doutrina que nos esclarece, que traz esse sentimento de transformação para a gente. Mas e a próxima? Será que quando virem falar de Jesus para a gente vai aceitar? Será que a gente vai ouvir? Será que a gente vai receber mais esse chamado e escolher ele mais uma vez? Hoje a gente resolveu estar aqui, porque a gente escolheu esse chamado. Então, cabe a gente fazer a nossa parte em outros chamados que aconteçam na nossa vida. Eu agradeço imensamente. Boa noite a todos.